Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem está muito feliz, dá um aleluia. E quem veio adorar a Deus, dá 3 glórias a Deus bem alto. E agora aplauda ao Senhor, o único digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, a exaltação para todos sempre. Glória a Deus. Olha aí para quem está do seu lado, à frente e atrás, diga: que bom que você veio, Deus te abençoe, que bom te ver, mas fale com alegria, irmão. Não dá essa mão assim molenga não, né? Vá, diga assim: Deus te abençoe, impõe assim, ó, Deus te bendiga, Deus traga força sobre você, refrigério, amém? Porque a gente está com essa máscara já dificulta. Se a gente não olhar nos olhos da pessoa, não percebe que ela está sorrindo, né? Porque quando a gente sorri, normalmente o olho dá uma fechadinha a mais, né? Aí o olho fecha. Mas tem uns irmãos que conseguem sorrir com o olho, né, parado. Então, não dá para saber se você está abençoando. Então, estenda a mão, né, profetize sobre a vida dessa pessoa, no sentido de falar coisas boas, dizer que tem uma semana abençoada. Hoje, domingo, todo mundo esperando um solzão aí, a maior chuva. Alguns ficaram até em casa com medo da chuva. Mas você veio, você está aqui para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Vamos pegar nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo lá no finalzinho. Segunda Timóteo, capítulo 4, lá antes de Hebreu, antes de Tito, depois de Tessalonicenses. Achou? 2 Timóteo 4, vamos ler do versículo 11 ao 21. 10 versículos aí para a gente ler. Essa história tão bonita, tão interessante, a história de alguns dos momentos que antecede a morte do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, versos de 11 a 21. Todos acharam aí? Na minha Bíblia diz assim: só Lucas está comigo, ou melhor, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os... Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda e má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te... Feche seus olhos por um instante. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e lermos esses versículos que falam de uma linda história, uma história que culminou em uma morte, uma decapitação, mas é uma linda história. Senhor, que essa história possa hoje ser um instrumento teu para nos fazer repensar sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, por favor? Agora sim, molhei a garganta, que chega para ler, estava travando aqui sem água. Muito bem. A ministração dessa manhã, o título foi Pouco Tempo. Pouco tempo em que sentido? Talvez se você recebeu o card aí no grupo, ou olhou lá no Instagram, você vai dizer assim: vai pregar sobre Apocalipse, Jesus está voltando. E Jesus está voltando, meu irmão. E ele pode voltar daqui a um mês, a um ano, a 100 anos, a 1 milhão de anos, não sei. Mas eu creio que ele vai voltar. Mas nessa manhã, antes de falar de Cristo que está voltando, eu quero falar que nós estamos indo.
Sim, nós estamos indo. Nós sabemos que o ser humano, ele tem um ciclo de vida que quando inicia-se, também já está iniciando o seu ciclo de término. No momento que você foi fecundado, não é nem quando você saiu do útero da sua mãe, no momento que você foi fecundado, você começou a contar o tempo que falta para o seu término, para o meu término. E o bom é que nós não sabemos quando é esse término. Se alguém perguntar, bispo, quando é seu aniversário? Eu digo, eu nasci, às 2h05 da manhã, numa sexta-feira, no dia 5 de janeiro de 1973. Ali, na maternidade, que hoje não é mais maternidade, Ana Nery. Então sei os detalhes. Por quê? Porque eu pude ir lá no meu nome? No calendário e fazer questão. Que dia eu nasci? Eu queria saber que dia eu nasci. 5 de janeiro pode ser qualquer dia, né? De domingo a sábado. Mas eu nasci numa sexta-feira e de madrugada. Desde cedo, desde de menino, gosto de acordar cedo. Então, mas se você perguntar, e aí, bispo, o senhor vai morrer quando? Não sei. Não sei. Não sei nem se vou chegar a morrer fisicamente, porque talvez possa estar entre aqueles que farão parte de estar vivos sobre essa face da terra quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei se eu vou morrer daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 30, 40, eu não sei. Talvez você até que esteja me ouvindo e diz assim, bispo, infelizmente eu até tenho uma perspectiva. O médico disse que eu não duro mais de 6 meses. O médico disse que o tumor está avançando muito e eu não passe de um ano no máximo. Mas ainda assim, isso é a previsão médica. E o médico está certo diante do que ele estudou, diante do que chega às mãos dele através de um exame, através ali de um exame de sangue, de um exame qualquer, que eu não sou da área, não vou tentar aqui dizer qual é o tipo de exame. Ele está dando o que ele está vendo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E aí, você não precisa ser médico, não precisa ser pastor, não precisa ser policial. Você pode ser qualquer pessoa e ter fé para enxergar além do que está ali na frente. Então, eu não sei o tempo de vida. Paulo, ele também não sabia com exatidão se ele tinha mais uma semana, se ele tinha mais um ano. Mas ele sabia que ele seria morto em alguns dias. E esse texto traz assim algo que toca no meu coração. E eu fico até emocionado quando eu lembro, eu lendo essa passagem, e pensando, digo, poxa, rapaz, que homem realmente foi Paulo. Será que no lugar dele eu escreveria o que ele escreveu aqui, sabendo que daqui a alguns dias estaria com a cabeça cortada? Restava pouquíssimo tempo para Paulo, mas ainda assim ele procurou fazer o melhor. Ele estava numa cela solitário, uma cela fria, gelada. Ele estava idoso já. Paulo não era nenhum menino mais. Paulo tinha no mínimo aqui, já estava na faixa dos 60. Só que 60 anos, há 1970 anos atrás, gente, pessoa que chegava aos 60 estava chegando muito. Eu não estou falando da época de Gênesis, da época de Abraão, que a pessoa vivia 100 anos, de Gênesis que vivia 400, 600, 800. Eu estou falando, às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue trazer ela para a realidade cronológica do nosso tempo. Gente, 2000 anos, para a gente é muito, até porque o Brasil só tem 500 anos de descoberta. Mas 2000 anos, a Europa já existia. A Grécia já existia. Uma civilização já existia. A América não era conhecida, mas aquele lado lá todo já conhecia. A China já era uma potência. E nós, às vezes não consegue entender que um homem como Paulo, ele estava já acabado. Sim. Se hoje a gente pega um avião e gasta 2 horas e 15 minutos daqui para São Paulo, e quando desembarca lá diz, poxa, cansado, vim da Bahia, vim disso, daquilo. Agora você imagina o que é você passar 3 meses sentado num cavalo, indo de um lugar para o outro. O que é você passar 30 dias dentro de um navio. Esse era o apóstolo Paulo. Mas ele olha para trás
E ao invés dele se envergonhar, ao invés de ele se lamuriar, ao invés de reclamar, quando ele olha para trás da vida dele, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, e fiz o que com a fé? Joguei fora, não foi isso? E guardou a fé. E é isso que nós precisamos entender logo em primeiro momento. Eu preciso guardar a fé no meu coração o tempo todo. Eu preciso guardar a fé, porque se Paulo chega nesse momento que ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tem ninguém com ele, e se ele não tivesse a fé guardada no coração dele, ele desistia de tudo. Mas Paulo, ele nos ensina que aquele que milita realmente a batalha do Senhor, ele jamais vai ter do que se envergonhar. Se você hoje está tendo motivo para se envergonhar, é porque você não está fazendo o que Deus quer que você faça literalmente. Porque nós que fazemos o que o nosso Pai quer, a gente vai olhar, pode olhar para trás, pode olhar para um lado, pode olhar para frente, e a gente vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor como cristão, eu dei o meu melhor como pai, como mãe, como filho, eu dei o meu melhor como profissional. Tudo que você for fazer, dê sempre o seu melhor. Mas Paulo, ele sabe que o tempo é curto, ele sabe o valor do tempo, e ele chega para Timóteo e diz: corre, Timóteo, vem logo, Timóteo, vem, porque eu tenho pouco tempo. Diz: vem depressa, e vem antes do inverno. Não era como hoje, porque ele poderia estar até no Japão, em Tóquio, e Timóteo aqui no Brasil, e ele poderia dizer: Timóteo, vem depressa, amanhã você chega aqui. Você vai pegar um avião aí, né, de Salvador, provavelmente até Berlim, e de Berlim faz a conexão até Tóquio, né, e você chega aqui no máximo em 24 horas. Mas não, ele sabia que tinha um tempo. Paulo estava onde? Em Roma. Timóteo estava onde? Na Tessalônia, em Éfeso. E aí o que é que faz? De lá até, primeiro para a carta de Paulo chegar até Timóteo, e depois Timóteo chegar. Ele sabe. Eu não sei se ele escreveu isso na primavera, no outono, no verão. Eu só sei que não foi no inverno, porque ele diz: venha antes que chegue o inverno. Ou seja, ele estava com muita pressa. E Paulo disse, em outras palavras: gente, valorize o tempo que você tem. O tempo é algo muito precioso. Às vezes as pessoas chegam em certa idade e ficam chateadas porque elas têm pouco tempo para fazer tudo que está no coração delas. Quando uma pessoa é ativa, ela chega a certa idade e por mais que ela queira descansar, queira se aposentar, mas ela diz: eu não quero ficar parada, porque eu tenho algo no meu coração, eu preciso fazer algo pelo reino, eu preciso fazer algo pela minha família. E é assim mesmo que nós devemos ser, é assim mesmo que a gente deve agir. Mas veja, se eu te perguntasse: você tem um mês de vida, o que é que você deseja? Aí você diz: eu queria isso, eu queria aquilo. Paulo poderia dizer: Timóteo, traz aí uma comida bem gostosa para mim. Ele não pediu uma comida gostosa, ele não pediu: traga mulheres para me dar uma noite de prazer. Não, Paulo não pediu nada disso. Ele só pediu 3 coisas. E nós precisamos entender, e eu vou falar já sobre essas três coisas. Nós precisamos entender que o tempo é tão precioso, e é mais precioso do que carro, é mais precioso do que patrimônio, é mais precioso até do que a nossa saúde. Porque hoje você pode não ter um carro, mas amanhã você pode ter. Hoje você pode não ter uma casa própria, está morando de aluguel, mas amanhã você pode ter sua casa própria, e quem sabe até casas para alugar. Hoje você pode estar até doente, mas amanhã você pode estar curado. Deus pode te curar através da medicina, Deus pode te curar de um milagre instantâneo, Deus pode te curar de um milagre progressivo. Mas o tempo que passa, irmão, já era. Eu desafio a quem conseguir, na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, me mostrar alguma passagem bíblica que o tempo voltou. Não é que Deus não possa fazer isso, mas Deus não faz isso. Não fez. Não, ele já parou o tempo. Parar o tempo é uma coisa, voltar é outra. A
Bíblia dá lá a entender que ele parou o sol. Que hoje a gente sabe que não é que ele parou o sol, ele parou a terra. Porque o sol é o centro, a terra que gira em torno do sol. Ele parou, mas ele não voltou no tempo. A Bíblia não diz que era de noite e regrediu para de manhã. Não tem nenhuma passagem bíblica. Me mostra. Então o tempo é algo muito precioso. Você não pode voltar no tempo. Você pode até tentar consertar hoje o que você fez errado ontem. Mas não tem como você voltar para sexta-feira e não errar no sábado. Isso só em filmes de ficção. Por sinal, eu até gosto desses filmes. Mas é impossível. Então, a gente precisa nesta manhã sair daqui entendendo quão importante é o tempo. A gente até diz que tempo é como, e palavras também são como a água do rio. A água que você toca no rio hoje, jamais você tocará novamente nela. Porque ela passou aqui, meu irmão, e ela não vai voltar. Aquela água que você tocou, botou a mão, ela está correndo. Pode ser um riacho, um fileto de riacho. Você tocou naquela água, você não toca mais nela. Passou. A vida é assim. O que você fez hoje, você não vai mais poder voltar para fazer novamente. O máximo que você pode é consertar o erro que você fez. Esse culto que está tendo hoje aqui não terá mais outro igual nunca. Pode ter, domingo que vem, um dos pastores, pastor Davi, chega aqui e diz: eu vou pregar sobre 2 Timóteo, capítulo 4, de 11 a 21, mas não vai ser a mesma coisa. Eu posso daqui a um ano voltar a pregar esse mesmo texto, não vai ser a mesma coisa. Tempo é algo único, tempo é algo valioso, tempo é algo que nós precisamos valorizar. E se a gente não fizer isso, já era. Eu vou ler para você, não precisa pegar aí não, para a gente adiantar. Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia que o Senhor o fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Qual foi o dia que o Senhor fez? Que povo inteligente. Qual foi o dia que o Senhor fez? Hoje, meu irmão, não foi ontem, não é amanhã. Amanhã ainda vai ser. Deus ainda vai fazer. Ele já sabe tudo que vai acontecer comigo e com você amanhã. Mas amanhã Ele não fez, Ele vai fazer. E o ontem Ele já fez e não voltará. Então o dia que o Senhor fez foi hoje. É hoje que eu preciso perdoar. É hoje que você precisa perdoar. É hoje que eu preciso dizer para minhas filhas, para minha esposa: eu te amo. Para o meu irmão: eu te amo. Para minha mãe: eu te amo. É hoje que você precisa dizer para essa pessoa da sua família: eu te perdoo. É hoje que você precisa dizer para essa pessoa da sua família: por favor, me perdoe pelo que eu te fiz. Me perdoe. É hoje que a gente tem que dizer: Senhor, eu acredito no milagre em minha vida. Está entendendo, igreja? É hoje, não é amanhã, não foi ontem. É hoje, é agora. Ou você toma a posição de mudar a sua vida hoje, ou então já era. Amanhã eu vou mudar. Não, irmão, é hoje. O dia que o Senhor fez foi hoje. É hoje que eu tenho que estar alegre. Mas amanhã eu vou ficar alegre, porque amanhã eu vou conseguir um emprego. Não, irmão, você tem que estar alegre hoje, ainda que você esteja desempregado. Não, eu vou ficar alegre no dia 10 de outubro, porque eu vou ao médico, e o médico vai me dar a certeza de que eu já fui curado. Não, irmão, você tem que se alegrar hoje, crendo que você já recebeu a cura. Eu vou ficar alegre no dia 12 de janeiro, porque eu vou me casar, já está tudo certo lá no cartório, já falei também com o pastor, com o padre, a gente vai casar. Não, você tem que ser feliz hoje, antes de estar casado. Você tem que ser feliz hoje, dá para entender, igreja? E o apóstolo Paulo está fazendo esse pedido de forma bem específica para uma pessoa, Timóteo. Timóteo nós chamamos de filho da fé de Paulo. Timóteo é uma pessoa que ele foi um garoto que começou juntamente com Paulo a aprender o evangelho. Paulo ganhou essa família. Eunice, né, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, que eu esqueci agora, né, foram pessoas que foram ganhas por Paulo para o evangelho. E Timóteo, ele colou com Paulo.
E jovem, Paulo vê nele potencial para ser um líder, para ser um presbítero da igreja, um ancião da igreja. E Paulo investe em Timóteo. E um pedido de Paulo para Timóteo é um pedido irrecusável. Pedido de Paulo que, com o testemunho dele, de ser um ex-torturador de crente, um ex-matador de crente, não só por isso, Paulo também era um gênio da sua época. Paulo era um homem de um conhecimento teológico ímpar na época dele. Então o pedido era algo especial que ele faz. E para nós também, não só para Filipe, para Timóteo, mas para mim e para você, nós devemos agradecer a Deus pela vida de Paulo. É claro que se Paulo não quisesse, Deus levantaria outra pessoa, mas foi Paulo que Deus usou. Usou para trazer algo muito importante para mim e para você. Porque antes de Paulo, o que se era pregado é que Deus escolheu somente um povo, e só aquele povo ia para o céu. Quem era esse povo? Os judeus. Não era isso? Era só os judeus. E os outros povos eram os outros povos. Mas foi através do apóstolo Paulo que se tornou o apóstolo dos gentios, ou seja, o meu apóstolo, o seu apóstolo, que ele trouxe a mensagem da cruz e diz: olha, Jesus Cristo não morreu só por Israel, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Jesus veio para todos, até porque ele veio para um povo, o povo não aceitou. E aquela parábola que diz: cadê os convidados? Os convidados não chegaram, então sai e chama os cegos, chama os mendigos, chama os aleijados, traz todo mundo para a festa. Ou seja, vai pelo todo mundo, pelo Brasil, por Canadá, pela Turquia, pelo Japão, e traz todo mundo para a grande festa, as bodas do Cordeiro, que eu vou participar. Umas 10 pessoas também vão. Que eu vou participar. Isso, eu também. E ali nós temos este homem incrível que agora está condenado. E a pena de Paulo não era ficar preso 5 anos, e se fizesse boa conduta, como é a lei brasileira, reduz para 1/3, e se ler um livro diminui um dia, mesmo lendo um livro de cabeça para baixo, como saiu a foto de um ex-presidiário aí, mas deixa para lá, né? Se estudar, diminui mais ainda, e aí vai daqui a pouco o cara está solto. Não! Paulo, a condenação dele era o quê? Tá dando risada, né, André? Você entendeu, né? Qual era a condenação de Paulo? Perder a cabeça, literalmente. Botar a cabeça e a guilhotina, o machado descer e cortar. E Paulo só faz um pedido: Timóteo, vem depressa, mas traga para mim 3 coisas. Diga 3 coisas. Uma capa. Fale, uma capa. Os livros e pergaminhos. Paulo só pediu isso. Vem logo, Timóteo. Vem antes do inverno. Eu quero essas 3 coisas. E por que Paulo pediu essas 3 coisas? Porque ele não, talvez fosse eu, disse assim: rapaz, já que eu estou para morrer, e eu gosto tanto de sobremesa, traz uma sobremesa especial para mim aí, traz alguma coisa que tenha bastante chocolate, né? Traz assim, traz uma torta da irmã Lourdes, né? Traz assim um quibe da irmã Valdete, né? Traz assim um bolo da Lola, da Luana, traz alguma coisa assim especial, né? Já que eu vou morrer mesmo, pelo menos eu vou morrer feliz comendo. Não, Paulo só pede quantas coisas? Quais são essas 3 coisas? Pronto. Paulo, mesmo em momentos antes da sua morte, o coração dele continua o mesmo. E é isso que me emociona, é isso que me chama atenção no coração de Paulo. Ele poderia dizer: meu irmão, o que eu tinha que fazer eu já fiz, já combati um bom combate. Mas mesmo nos últimos momentos de vida dele, ele continua, o coração dele pulsando, o coração dele ardendo com um objetivo. E qual era o objetivo de Paulo? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu 60% do Novo Testamento. De cada 10 páginas que você lê aqui, a partir do Novo Testamento, 6 foram escritas por Paulo.
Paulo era um professor nato. Paulo era um apóstolo nato. Paulo era alguém que tinha uma fé e que ele queria contaminar os outros com aquela fé. E ele queria botar isso para frente. E naquela época não tinha como ele gravar um vídeo e mandar pelas redes sociais. O que tinha era para escrever. E o coração de Paulo continua: eu vou morrer, mas vou morrer com a pena na minha mão. A pena era a caneta da época. Eu vou morrer escrevendo. Eu vou morrer lendo. Eu vou morrer protegido pelo Espírito Santo. E nós precisamos nessa manhã entender isso. A capa, a gente pode fazer alusão à capa, à proteção do Espírito Santo, sim. Paulo era idoso. Paulo estava numa prisão, um calabouço. Se você já teve a oportunidade de ir aqui, não precisa nem ir longe, ir aqui no Mercado Modelo. Você sabe que o Mercado Modelo tem o que ali embaixo? Subsolo. E é frio. Abafado e frio. Alguém já foi lá? Levanta a mão aí para ver. Pronto, umas 15 pessoas. Lá era um calabouço no passado. Hoje é um mercado turístico. Mas na época não, era prisão. Então, imagine na Europa, porque aqui não faz frio, aqui no Salvador não faz frio. O pessoal hoje aí está dizendo até que está frio, está 24 graus, porque está chovendo. Mas isso não é frio. Frio é quando neva, meu irmão. Que 0 grau, menos 5 graus. E Paulo estava idoso. E a gente sabe que conforme a gente vai chegando para a idade, passou dos 60, o frio aumenta. É ou não é? É isso, minha mãe? É, né? Não vou perguntar ao pastor Davi não, porque o pastor Davi é um jovem, né? Mas a pessoa vai ficando mais idosa e começa a sentir frio. E eu não vou aqui dar explicação biológica para isso. Procura aí alguém que possa explicar. Paulo está sentindo frio, sim. Principalmente a falta de calor humano. E Paulo chega e diz assim: traz minha capa. E a capa representa justamente a proteção. Qual tem sido sua proteção hoje? Porque hoje pra gente, talvez não para o morador de rua, mas para mim e para você, usar um capote, usar uma capa, usar um paletó, usar um cobertor, usar edredom, é a coisa mais simples do mundo. Edredom aí aparece promoções aí naquela loja aí que o cara se veste de super não sei o que e quebra tudo e não sei o que. Aparece às vezes até de R$ 9,90 em promoção, R$ 14,90 de casal, R$ 19,90. A gente se aquece fácil. Mas naquela época, não. Naquela época, não. Paulo pede a capa. Mas Paulo falou algo aqui que eu quero chamar sua atenção nessa manhã para pensar muito bem em quem você tem depositado sua confiança. O versículo 11 que a gente leu, Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Se você não sabe, né, a gente já explicou isso, mas se você não sabe, Lucas não foi discípulo de Cristo. Não. Lucas não foi apóstolo. Não. Lucas foi discípulo de Paulo. Mas tem um evangelho. Lucas, dos 4 evangelhos, Lucas foi o único que não andou com Cristo. Lucas viveu depois. Mas ele pesquisou e escreveu. Porque com um mestre como Paulo, você no mínimo aprende a escrever. Então, Lucas estava lá. Mas ele diz mais. Lucas está aqui, em outras palavras, agora. Mas no momento que eu fui acusado, não tinha ninguém na minha defesa. E talvez você esteja vivendo um momento agora assim. Você diz: poxa, está todo mundo me acusando, o mundo está me acusando, minha família me acusando, meus amigos me acusando, o diabo me acusando, e não tem ninguém em minha defesa. Eu esperava que aquela pessoa, ela levantasse a mão e dissesse: não, é mentira, eu conheço ele, eu conheço José, eu conheço Maria, eu conheço essa pessoa, ele não é assim, ele não pode ter feito isso. E às vezes você está depositando sua confiança nessa pessoa. E essa pessoa, na hora que você mais precisa dela, ela não vai estar lá para te defender. E isso aconteceu aqui com Paulo. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém compareceu. Ninguém. Tantos discípulos que eu gerei, tantas pessoas que eu ajudei, tantas pessoas que através do poder do Espírito Santo eu curei, eu libertei. E cadê? Ninguém. Se você estiver depositando sua confiança em pessoas, se prepare para se decepcionar. Não estou dizendo que deveria ser assim, não, irmão, não deve ser assim. Mas na grande maioria dos casos acontece. Mas o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa tão cheia, né? Era uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que ele pega e diz assim:
mas o Senhor não me desamparou. Você pode dar um glória a Deus? Mas o Senhor não me desamparou, e o Senhor nunca vai te desamparar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Você crê nisso? Porque eu creio. Paulo não ficou, aprenda também. Eu aprendo, você aprende. Aprenda com Paulo. Ele não ficou preocupado com essas pessoas que não foram lá. Ele cita, claro, mas ele não ficou, que Deus é esse? Cadê os irmãos da igreja? Que pastor é esse que não veio aqui me visitar? Paulo disse, o Senhor não me desamparou. E o mais importante é isso, é a certeza que você tem no seu coração, que Deus jamais te desamparou e jamais te desamparará. Amém, irmãos? Aí Paulo, no versículo 17, que ele falou isso, ele diz assim, eu estou preso. Mas a gente sabe pelo estudo da palavra, que não foi a primeira vez que Paulo ficou preso. Foi? Não foi. Paulo já tinha sido preso várias vezes, mas essa vez era a última prisão de Paulo. E talvez você diga, bispo, eu estou nessa situação, eu já fiquei doente, o médico disse que eu estava curado, mas eu estou de novo. É duro, irmão. É duro você ficar doente a segunda vez. É duro você ser traído a segunda vez. É duro você se decepcionar a segunda vez. É duro você ficar desempregado pela segunda vez. É duro, segunda, terceira vez, de tantas coisas ruins em nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que isto acontece. Mas ainda que aconteça, o Senhor está contigo em todos os... Só quem já passou decepções duplas sabe o que é que eu estou falando. É terrível você passar segundas vezes o mesmo problema. Mas vamos para o versículo 13 aí. Versículo 13 que é a chave para a gente aqui. Quando vieres, traze a capa, que eu já falei. E ele diz, a capa eu deixei em Trode. Alguns teólogos dizem assim, essa capa de Paulo era a capa de Estevão. Eu não vou entrar nessa seara, não tenho conhecimento teológico para isso, ninguém tem na realidade. Mas a gente sabe, a Bíblia fala que a capa de Estevão, que foi apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, pegaram a capa dele e colocaram aos pés de um jovem perseguidor, Paulo. Não sei se essa capa aqui foi a capa de Estevão, que ele tinha algo muito, algum carinho especial, não sei, não posso afirmar. Mas eu sei que ele diz, traga minha capa, eu deixei em Troade, que era uma cidade da Grécia, deixei em Troade, e diz mais, deixei na casa de Carpo, vá lá, ele dá o endereço completo. Você vê que memória Paulo tinha, né? Quantas pessoas Paulo conheceu, quantos lugares Paulo conheceu, mas ele tinha os detalhes. Minha capa está em Troade, na casa de Carpo. Porque o endereço antigamente não era como hoje, Brasil, Bahia, Salvador, Brotas, CEP tal, rua tal, condomínio tal, bloco tal, apartamento tal. Não, mas ele dá os detalhes. Mas ele diz assim, traga os livros. Queridos, como é o nome disso aqui? Fale alto. Você sabe o que é que significa o nome Bíblia? Porque a gente fala Bíblia o tempo todo, mas não sabe nem o que significa. Isso, conjunto de livros. A Bíblia significa conjunto de livros. Quantos livros tem aqui? 66, correto? Então isso aqui, quando ele diz assim, traga os livros, naquela época, eu imagino Timóteo dizendo assim, meu Deus, os livros de Paulo. Paulo quer que eu leve o Pentateuco, quer que eu leve Salmos, e cada um era um rolo deste tamanho. Timóteo deve dizer, meu Deus, vou levar só uma carruagem só com livros. O que ele está dizendo, em outras palavras, o que interessa quando ele diz, traga-me os livros, ele está dizendo para mim e você, olha, você pode ser seu último dia de vida, você pode estar hospitalizado, você pode estar encarcerado, você pode estar onde for, traga-me o livro. Você tem que se alimentar disto aqui dia e noite, noite e dia. Traga-me o livro. E aí eu vou mais longe ainda, E esse livro deve estar onde? Nas suas
entranhas. Entranhas, não é no meu coração? É coração, mas na realidade a palavra coração não existe na Bíblia, né? O que existe na Bíblia, o judeu fala, é minhas entranhas. Por isso que bota a mão aqui, a gente diz, é o coração. Na realidade o coração é mais para cima. Aqui, ó, né, entre a costela e a barriga, a minha aqui dá para você ver bem a barriga, né, tá acentuado. Aqui chama-se entranhas, é aqui que tá, né, as tripas, como diz o pessoal lá em Nazaré das Farofas, né, pastor Davi? Então é aqui que estão as tripas, né? Entranhas, ou seja, no mais íntimo meu, a palavra do Senhor está. Guardei a palavra das minhas entranhas para não pecar contra ti. Ou seja, pode furar meus olhos, pode arrancar minha língua, pode cortar meu braço, mas a palavra de Deus está no meu espírito. A palavra de Deus está aqui, gravada na minha mente, e ninguém vai tirar ela de mim. Traga-me, por favor, Timóteo, traga-me os meus livros. Eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Você já pensou se naquela época de Paulo tivesse o Aprenda Mais na internet, para ele ir lá e saber sobre festa junina, para ele ir lá e saber sobre Natal, para ele ir lá e saber sobre dízimo, sobre oferta, sobre cura, sobre cremação, tantos vídeos que tem lá no Aprenda Mais. A gravação está aí suspensa por enquanto, mas tem lá 1 ano de gravações. Talvez você não tenha assistido 10. E Paulo diz, traga-me o livro. O Aprenda Mais é um livro para você. É para você aprender mais. Então, leia cada dia. Mas ele diz assim, traga-me a capa que eu deixei em Trode, na casa de, esqueci o nome do cara aqui agora, traga-me os livros, mas ele bota uma vírgula e diz, e especialmente, diga, e especialmente. O que é que significa especialmente para você? Principalmente. O que é especialmente para você? Hoje, se você tivesse para morrer hoje, se você soubesse, Deus te deu uma revelação. Eu creio que Deus não vai te dar esse tipo de revelação. Mas se Ele chegasse para você hoje, né, aparecesse para você e falasse, 18h30 eu vou te recolher. O que seria mais especial para você hoje? Bispo, que pregação chata, falando de morte. Não, irmão, é sério. O que é que você diria para alguém? Traga-me isso, porque isso é especial para mim. Talvez você falasse assim, traga minha mãe que eu quero pedir perdão a ela. Traga meu filho que eu quero pedir perdão a ele. Traga minha esposa, meu ex-esposo, porque eu quero pedir perdão a ele. Traga meu pastor, porque eu quero pedir perdão a ele, que eu levantei uma mentira contra ele. Mas não é isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda é que o mais especial que tem no seu coração é o chamado, é a vocação que Deus tem para você. O que é que tem no seu coração de especial? Qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Vou te dar um exemplo. Se o que mais arde no coração de João Marcos, que não é o João Marcos que Paulo disse, traga-me porque me é útil, mas deixa ele aqui porque ele é muito útil para estar tocando, né? Se o que está no coração dele, se o que mais arde no coração dele é tocar violão, e se hoje ele fosse recolhido às 18h30, segundo o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, era Marquinhos dizer, traga-me o meu violão, porque eu quero morrer louvando ao meu Senhor. O que é que tem no seu coração? O que é que arde para você fazer e que talvez você ainda não esteja fazendo, mas se são os últimos momentos de vida, você precisa retomar o que Deus te chamou para fazer. Não pare! E o maior chamado de Paulo, meu irmão, está aqui. O maior chamado de Paulo foi escrever as cartas paulinas. O maior chamado de Paulo foi falar sobre a graça. Foi mostrar que Deus não é um Deus que só quer sacrifício, que quer que você mate animal, que quer que você faça uma oferta de 1 milhão no altar, que dê sua casa própria, que você não! Deus é o Deus da graça, da misericórdia e do amor, que te criou para o adorar. O que nós temos que fazer em nossa vida é adorar a Deus. Mas como eu adoro a Deus? Somente levantando minhas mãos, somente cantando? Não, eu adoro a Deus com o que está no meu coração, ensinar o Evangelho. Ela adora a Deus ali em pé, intercedendo pelo culto. Ele adora a Deus aí tocando. O que é que Deus colocou no seu coração? Paulo diz, e especialmente traga-me os pergaminhos. O que é um pergaminho? Pergaminho é um pedaço de casca de árvore
Porque não tinha Chamex na época, não tinha caderno de Libra na época, não tinha tablet na época. E Paulo diz: traga-me especialmente os pergaminhos. Para quê? Um sujeito à beira da morte, idoso, com frio, ainda quer escrever, porque era o que pulsava no coração dele. Ele queria dizer: eu ainda tenho muita coisa no meu coração para fazer, eu ainda tenho muita mensagem para entregar. Venha logo, Timóteo, porque você, Timóteo, é a esperança que Deus colocou no meu coração, que vai continuar a minha obra. Você, Timóteo, é aquela pessoa que vai levar essa mensagem adiante. Você, Timóteo, eu tenho muito para te ensinar. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que você não está passando para outra pessoa? Você precisa colocar, impartir, a palavra é essa, impartir o seu coração com outra pessoa. O que é que você tem sido omisso e não tem ensinado? Eu estou falando da palavra, mas também estou falando de forma geral. Talvez você seja a pessoa que faz o melhor bolo do mundo. Ensine a sua filha, ensine a sua vizinha, ensine alguém a também fazer o melhor. Porque o que a terra precisa é de que seja feito o melhor o tempo todo. Talvez o que você saiba é consertar carro como ninguém. Você ouve o barulho do carro e diz: olha, é o eixo, olha, é a válvula, olha a bomba d'água, olha isso. Então ensine alguém. Não guarde o que Deus colocou no seu coração. Não guarde, não segure o talento que Deus deu para você. O que Deus deu para você, coloque no altar, coloque a serviço. E Paulo diz: olha, traga-me os pergaminhos. E se você consegue entender, meu Deus, para que Paulo quer escrever ainda? Ele está nos últimos dias, nos últimos momentos. Tanta coisa para Paulo fazer, porque ele diz: me traga um travesseiro, me traga uma rede de baiano aí, uma aguinha de coco, que eu quero é relaxar, vou perder a cabeça mesmo. Não, ele diz: traga-me o pergaminho, porque eu vou morrer fazendo o meu chamado. Eu vou morrer escrevendo palavras de vida. Eu vou morrer levando alertas às pessoas que existe um Deus de graça. Eu vou morrer dizendo que, ora, Ele está vindo e vai ser como num piscar de olhos. Não porque todo mundo some de vez assim, não, mas porque em um piscar de olhos nossos corpos serão transformados. Você crê nisso? Eu também creio, e é por isso que eu estou aqui essa manhã conversando com você. O tempo é pouco, meu irmão, e talvez você esteja jogando o seu tempo no lixo. Não estou te ofendendo não, mas nessa manhã eu peço para você refletir. Você está fazendo realmente o que Deus te chamou para fazer? O que de melhor você faz, você está fazendo? Se você não está fazendo, você está jogando o seu tempo no lixo. E se você está jogando o seu tempo no lixo, você está jogando vida no lixo. Porque tempo é vida. Você precisa hoje, urgentemente, voltar a cumprir o seu chamado. E como é que eu vou fazer isso? Comece dizendo: eu quero a capa do Espírito Santo. Eu quero me sentir abraçado por Ti, meu Pai. Eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Me aquece, meu coração está gelado. Os meus dons estão congelando. A minha vontade de ir para a igreja está zerada. Eu não tenho vontade de trabalhar mais. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Eu não tenho vontade de orar. Quando eu começo a orar, me dá sono. Se eu abro a Bíblia, o primeiro versículo que eu leio, o olho já fecha. Você precisa aquecer o seu coração. Peça a capa ao Espírito Santo de Deus. Quem é casado aí, dá um glória a Deus. A frase que eu vou falar aqui agora, em breve eu vou fazer uma pregação com esse título, mas eu quero te falar como importante é tempo. Você que é casado, talvez você casou, André que vai casar daqui a alguns meses, né, André? Creio eu, né? Não estou sabendo não, né? Não me falou ainda, mas... André, talvez você diga assim: meu bispo, eu vou casar com Fernanda para a gente viver o tempo todo juntos. E se fosse antes dessa pregação, eu ia dizer: você está certo, André, muito bem. Só que a partir de hoje, e da uma pregação que eu vou fazer com esse tema, eu vou dizer assim: não, André, você não está casando para viver com Fernanda. Você está casando para morrer com Fernanda. Eu não sei se você consegue entender a profundidade do que eu estou falando. Nós casamos não para viver com uma pessoa, nós casamos para morrer com essa pessoa. É esse o sentido da aliança, é esse o sentido do casamento.
E eu não quero saber aqui, mas não deu certo por isso. Aí é uma exceção. Mas a regra do Senhor é que a aliança é inquebrável. A regra do Senhor é quando você casa é para continuar casado. Porque você casa não para viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você casa para morrer ao lado dessa pessoa. Porque no altar, seja dessa igreja, seja na igreja católica, seja onde for, o que você professa é até que a morte nos... É a morte, meu irmão, é a morte a quem Deus deu o poder de separar um casal. Desculpe se você me achou radical, mas eu estou falando o que é Bíblia. Como eu disse, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. É exceção, não é a regra. A regra é casar e viver até que a morte os separe. Porque o casamento, meu irmão, é tempo. E tempo a gente investe nele para cumprir o tempo. E como eu disse no início, e finalizo dizendo, o tempo que Deus te deu aqui na terra é para você utilizar da melhor maneira. E não adianta nada você subir no altar para pregar o evangelho se você não consegue estar vivendo bem com sua família. Se você não consegue estar fazendo o que tem que fazer. Eu quero te convidar, por favor, a se colocar de pé agora, para a gente remir o nosso tempo. E eu quero que você feche agora os seus olhos, por favor, e que você traga a sua lembrança. O que é que o Senhor colocou no meu coração? O que é que o Senhor nesta manhã está dizendo? Maria, José, Antônio, Davi, Ana, Aldemir, Renato, Taíde, Carliene, Josefa, Josefina, Magnólia, seja lá o nome que for. E ele disse assim: traga-me especialmente isso. Ele está te chamando, não chamando Timóteo, mas Deus está te chamando. Vamos pensar assim, Deus está me chamando nesse momento. E Deus diz assim: traga especialmente aquilo que eu te dei como talento. Traga especialmente aquilo que eu te dei como dom. Traga-me especialmente aquilo que eu te fiz homem, que eu te fiz mulher sobre a face da terra, para você proclamar. E aí eu quero que você pare e pense: você está realmente fazendo isso? Você está levando isto adiante? Querido, vamos orar um pouquinho. Eu quero pedir nessa manhã que você ore comigo, que você abra sua boca, que você comece agora a conversar com esse Deus que te chamou. E esse Deus que está dizendo há pouco tempo sim na sua vida. Talvez você tenha 20 anos, talvez você tenha 50 anos, não interessa, mas ainda assim o tempo é pouco, porque você precisa cumprir o chamado de Deus na sua vida. E para cumprir o chamado de Deus, todo o tempo é importante. Eu te pergunto nesta manhã, se você fosse agora dar o seu último aleluia, como você daria esse aleluia? Se você tivesse agora para dar o seu último glória a Deus, como você daria o glória a Deus? E pelo jeito a igreja daria um glória a Deus com a boca fechada, daria um aleluia com a boca fechada. Eu vou novamente orando e te perguntando, se fosse para você hoje agora dar um glória a Deus, o seu último glória a Deus, como é que ele seria? Como seria o seu aleluia? Como seria o seu Deus, eu te amo, Deus, eu preciso de ti? Como seria a última lágrima dessa manhã? Como estaria o seu coração nessa manhã, dizer: Senhor, sim, eu estou indo, ó Pai, está chegando o tempo, ó Pai, mas eu cumpri o meu chamado, eu fiz o que o Senhor me chamou, eu preguei o teu evangelho, eu cuidei de pessoas, eu ensinei tudo que o Senhor me ensinou. Meu Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Tira do meu coração toda a frieza, coloca, Espírito Santo, a tua capa sobre minha vida, coloca a tua cobertura sobre mim, porque eu quero estar aquecido pelo fogo do teu Espírito. Eu quero, Senhor, o meu coração ardendo em chamas. Meu Deus, que esta manhã seja uma manhã especial, que essa manhã seja uma manhã especial da tua presença, Senhor. Vai tocando em cada coração, Senhor, vai tocando em cada vida, Senhor, vai mudando os projetos de vida, Senhor, para que seja o teu projeto sobre a nossa vida. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós entendemos que
temos um chamado a cumprir e nada, nem ninguém vai nos impedir de cumprir o nosso chamado. Nós queremos a capa, nós queremos aprender mais da tua palavra, mas nós queremos escrever o nosso testemunho de vida. Nós queremos escrever nas tábuas dos nossos corações e de quem anda conosco que somos teus servos e que estamos no centro da tua vontade. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. E mais uma vez eu quero, nessa manhã, perguntar para você que está aqui. E não só você, não vou chamar só para fazer uma aliança com Cristo. O primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã é para você que já é cristão, para você que já é filho, filha de Deus. Mas você que diz assim, realmente, eu estava com meu coração congelando já, eu estou parado. E não adianta você ficar no seu lugar, você vai ter que vir aqui à frente. Eu não vou te abraçar, eu não vou te tocar por uma questão de segurança sanitária, mas eu gostaria que você viesse aqui à frente. É você que é crente, é você que é filha de Deus, e que você diz, eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer. Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, porque eu preciso orar por sua vida. Saia do seu lugar e venha à frente aqui agora, porque eu preciso orar pela sua vida. Aleluia. E você também, que ainda não fez uma confissão pública de fé. A Bíblia diz em Mateus que aquele que se envergonhar do meu Pai diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de Deus. Então, por favor, você que ainda não fez uma aliança pública de fé, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar com vocês. Pastor Davi, faça um favor, Pastor Davi. Olha para aqui para mim. Você que ficou aí, creio que você está bem aquecido, né? Então estenda suas mãos para cá. E você que está aqui, coloque a mão direita sobre o seu coração e a mão esquerda você estenda para o alto. Não é para mim, porque de mim não tem um poder algum, mas é para o alto, de onde vem a virtude. Meu Deus, meu Pai, essas pessoas estão aqui, Senhor, porque o Teu Espírito as convenceu a estarem aqui. Foi o Teu Espírito, ó Pai, que tocou em cada coração. Foi o Teu Espírito, ó Pai, que chamou a atenção de cada uma, ó Pai. E nesta tarde, nessa manhã, ó Pai, elas estão aqui com esse propósito de dizer, Senhor, o Senhor me entregou algo, e este algo eu quero, Senhor, fazer segundo a Tua vontade. Eu quero voltar a entregar isso para outras pessoas. Eu quero escrever o pergaminho da minha vida, dizendo, o Senhor me chamou para fazer isso. Meu Deus, não deixa que nenhuma dessas pessoas recue, seja da vida profissional, seja da vida espiritual. Não permita, Senhor, que essas pessoas recuem, mas acende a chama agora, Senhor. Acende a chama, ó Senhor, em cada coração, Senhor. Toca no coração dessas pessoas e vai trazendo de novo vida, vai trazendo desejo, vai trazendo vontade de voltar a ser o que um dia foram. Pai, que o mesmo desejo que estava no coração de Paulo, dias antes de perder a cabeça, dias antes de morrer, estava no coração dele. Eu sou um pregador do Evangelho, eu sou um professor do Evangelho. Que esse mesmo desejo, daquilo que o Senhor chamou, esteja no coração agora de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas pessoas. Vai, Senhor, vai trazendo vida, Senhor, vai queimando, ó Pai, tudo aquilo que não te pertence, tudo que estava causando frieza, tudo que estava causando afastamento e que está no coração dessas pessoas. Tira agora, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, e faz o teu querer, faz a tua vontade, faz, ó Pai, a tua vontade suprema e imperiosa da vida de cada pessoa aqui, em o santo nome de Jesus. Eu creio, ó Pai, que a partir de hoje, eu creio que a partir de agora, ó Pai, esta pessoa vai voltar a estar no centro da tua vontade, em o santo nome de Jesus. E quem crê, diga, eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio desta palavra. E vocês que estão aí atrás, diga assim, e nós, como igreja do Senhor, ligamos na terra e nos céus tudo que aqui foi pregado e abençoa essas vidas em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Pode voltar para o seu lugar. Se alguém quiser falar rapidamente desse momento, fica à vontade. Se não, pode continuar no seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, pastor Davi. Amém. Pode se assentar, por favor. E aí? Entendeu a mensagem dessa manhã? Um homem idoso, um homem no fim de vida, mas um homem que o desejo de servir naquilo que ele foi chamado ardia no coração. E nem no último suspiro ele deixou de cumprir o chamado especial que ele tinha. Talvez o chamado especial para você seja tão somente quando receber alguém aqui, chegar alguém aqui na igreja que você nunca viu, você ir para ela e dizer: seja bem-vindo. Isso já faz uma diferença enorme. Talvez o seu chamado não seja ficar com um microfone na mão, com um violão na mão, mas o seu chamado é especial. O seu chamado é lá no seu trabalho, você atender o cliente da melhor maneira. O seu chamado é lá, você no hospital que você trabalha, na clínica que você trabalha, atender o paciente, independente se ele é de convênio, ou se ele é do SUS, ou se ele é mesmo um indigente, da mesma maneira. O seu trabalho é no trânsito, ter muita paciência, e não maldizer aquele que te fecha, aquele que faz as barbeiragens, mas fazer como Paulo diz: o Senhor lhe dê a paga. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, nós vamos agora ao momento de primiciar, de ofertar.